aqui, dando sequência ao programa, eu queria trazer aqui também com a minha dupla David Tasso uma verdadeira história que realmente encarna aquele lema, né, de juntos até que a morte nos separe, né? Que talvez seja ali o voto de casamento formal, e isso tudo aconteceu em Votuporanga, no interior de São Paulo. Isso que depois de 74 anos, né, David Tasso, há quase um século de união, um casal morreu no mesmíssimo dia. Apenas 10 horas de diferença entre o horário de óbito do casal, é por aí? Exatamente, Marinho. O detalhe é que isso aconteceu 2 dias depois de completar, então, 74 anos de matrimônio. E apesar da triste notícia, nos faz pensar sobre se realmente existe alma gêmea, né? Porque eles ficaram juntos durante todo esse período. Ela teve Alzheimer e ele foi diagnosticado com câncer no intestino. E desde quando houve o diagnóstico dele, ele sempre fazia orações pedindo a Deus que, olha, me leve assim que ela falecer, ou seja, que eu não quero ficar sozinho nesse mundo sem ela. Se caso ela morrer, eu também desejo morrer. E isso de fato aconteceu. E as trocas de cartas que eles sempre mantiveram até 2009, né, que foram encontradas inclusive pelo genro, agora eles pretendem formalizar um livro com esse conto de amor, que é uma verdadeira história de amor. Hoje em dia está tão extinto isso, né? Com certeza. E justiça seja feita. Você do outro lado, meu amigo e minha amiga, pode até achar que esse papo de alma gêmea é uma bobagem sentimentaloide, vai? Mas como é que faz para explicar uma história maravilhosa como essa? E aí fica a pergunta, né? Será que almas gêmeas existem mesmo? E qual seria a maior prova disso? Imagina só você morrer no mesmo dia que a pessoa amada, ou viver naquele relacionamento ioiô, sobe, desce, vai e volta, onde os dois não conseguem ficar longe um do outro. Um bom exemplo que a gente vai estar repercutindo aqui com a nossa querida doutora Lala Fonseca se juntando a nós aqui no Morning Show. Um bom exemplo pode ser, pelo visto, o ex-casal Vanessa Camargo e Dado Dolabella. Meus amigos, que desde os anos 2000, pelo menos, vivem um romance cheio de indas e vindas. Inclusive, dessa última vez, doutora Lala, pelo visto, a assessoria da cantora teve até que vir a público para negar os rumores de uma nova aproximação. E aí, afinal de contas, alma gêmea, bate o coração ou não bate? Fábio Júnior, incrível essa música, né? Não tem como. Mas quantas almas gêmeas teve o Fábio Júnior? Na verdade, ele tá procurando ainda. Tá procurando. O Super David Tasso. Olha, mas quando a gente vai analisar sobre almas gêmeas e buscar informações, a gente pode ter várias almas gêmeas na nossa vida e não necessariamente apenas conectadas no amor, né? De relacionamento afetivo. A gente pode olhar almas gêmeas, amigos que a gente se encontre, familiares, são pessoas que muitas vezes ajudam a gente a evoluir, ajudam a gente a amadurecer, que contribuem para a nossa evolução pessoal como seres humanos, né? Os relacionamentos ioiô, né? A gente acredita que é a nossa alma gêmea e muitas vezes a gente tolera e suporta algo além do que a gente deveria, né? Provavelmente por carência, por dependência emocional, financeira, profissional, enfim, qualquer tipo de dependência que faz com que a gente volte, porque a gente acredita que sozinho não vai conseguir lidar e encontrar uma outra pessoa. O difícil é quando, né, as duas metades da laranja ali se juntam e aí uma suga, parece que a outra, e só sobra o bagaço pros outros. Então, isso não é uma alma gêmea, né? Não tem Vamos aplaudir! Peraí. É verdade. No melhor estilo Jovem Pan. Gostei dela. Repita. Não, o problema é quando... Agora eu quero ver você repetir. Se juntam e aí uma suga a outra e só sobra o bagaço para as próximas relações. Porque isso acontece de fato, né? Hoje a gente vê relacionamentos tão tóxicos que realmente vão contaminando a gente. E aí fica a pergunta, será que a gente consegue realmente amar novamente? Ou fica aquele receio de se entregar a uma nova relação? Você descreveu uma relação tóxica, uma relação abusiva e é muito difícil a gente ressignificar e passar a lidar de uma maneira, enfrentar de uma forma totalmente diferente um novo amor. É possível? Sim, a gente só precisa entender o que aconteceu com a gente, aonde a gente foi massacrado, aonde a gente foi destruído, porque a relação tóxica faz isso com a nossa autoestima, faz com que a gente se sinta completamente sem valor e aí a gente não tem o que oferecer no novo relacionamento. Então é preciso trabalhar a autoestima e lidar com isso, aonde são os meus pontos fortes. Então esse conceito de alma gêmea, muitas vezes ele pode ser uma prisão. Pegando o gancho no que você disse, de tipo, achei minha alma gêmea, então vou ficar com ela aqui pra sempre, porque é isso, a gente tem essa conexão. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar pra você se existe algum estudo, alguma comprovação de é verdade, é amor à primeira vista, tá ligado? A alma gêmea, é a questão da química, existe algum clique, existe algum fator, ou é simplesmente companheirismo e amizade? Porque, assim,
a gente se dá bem, tem vários relacionamentos, se dá bem de várias formas, com um parceiro ou outro e tal. Mas existe um clique. Qual é o fator que a gente consegue comprovar que é ou não alma gêmea? Não sei. Quero ver a pergunta de $1 trilhão aqui. Mas vai bem. Ah, deu uma bola quadrada aqui, mas vai que é sua. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, galera. Doutora Lala Fonseca. Na verdade, a gente não consegue comprovar que há uma alma gêmea. E talvez ao longo da vida a gente vai desenvolvendo várias. Amor à primeira vista, na verdade, seria uma paixão, seria uma química. Não seria amor, efetivamente. Porque o amor se dá a partir do momento em que a gente passa a tolerar e lidar com as frustrações, né, dessa relação. Imagina 2 pedras que vão se batendo e vão alinhando alguns ponteiros e aí, em certo momento, elas passam a rodar juntas de uma forma mais lisa. E isso a gente poderia lidar e nomear como um amor, né? Como uma relação construída. Amor é uma relação construída. A gente vai se adaptando e vai lidando. A gente não pode se negar, né? A gente não pode reprimir quem a gente é. Mas a gente vai, sim, tendo que aceitar e confrontar algumas situações delicadas da nossa vida para que a gente consiga se adaptar a qualquer relação. A gente não pode viver apenas no princípio do prazer e acreditar que tudo é uhul, eu amo e tá tudo certo. Mas não tem que ser um sofrimento. É que quando a gente fala de almas gêmeas, as pessoas acham que a gente está falando de algo predestinado, né? É isso. Que é tipo, desde o nascimento, nasceram um para o outro. Antes que se conhecessem, Deus já tinha feito lá o alvo e eles se encontraram como uma predestinação divina e ficaram juntos até a morte. E isso acaba sendo uma romantização, na minha visão. Eu acredito muito mais em relações profundas que se constroem por decisão do casal do que por uma predestinação divina, né? Tinha que ser liberal não mesmo, né? É uma Tinha que ser liberal. predestinação divina. Liberal. É um debate muito racional. Um liberal que não tem coração, quer tacar a velhinha do precipício. Eu sou um apaixonado, mas é uma decisão ser apaixonado. Eu não esperava isso vindo de você, não. O nosso poeta parnasiano pernambucano, Mano Ferreira, não me surpreendeu. Então, quando você fala eu sou um apaixonado, é uma escolha. É uma escolha não olhar para o lado, é uma escolha viver um amor, mas eu acredito que a gente não tenha que, né, acreditar nesse divino, desse encontro, dessa conexão, porque senão isso faz com que a gente se sujeite a situações que a gente não deveria se sujeitar e a gente acaba se machucando nesse processo. E aí a gente volta em relações tóxicas, volta em relações abusivas por carência, por dependência. E não necessariamente porque a gente realmente acredita que a pessoa faça bem pra gente. Porque a geração também é outra, né? Que nem no caso da dona Odileta e do seu Pascoal, ela tinha 92 e ele 94. Eles trocavam cartas de amor e ele sempre dizia, olha, você vai ser pra sempre a mulher da minha vida. Até nas trocas de cartas tem uma menção. E cá entre nós. Falando isso, né? Dona Odileta e seu Pascoal. Parece que saiu diretamente de personagens de uma novela de amor, novela das 6, de época, né? Até tem o... Enfim, encarnam bem o personagem. Mas você viu que interessante, né? Cartas de amor, muitas vezes, nessas cartas a gente se entrega, a gente se coloca como vulnerável. E o amor é isso, né? Muitas vezes a gente entregar a nossa vulnerabilidade e a outra pessoa saber corresponder, saber trazer uma força, trazer uma palavra que faça ou que a gente evolua como ser humano ou que faça com que a gente reflita mesmo e pare para pensar e tome outras atitudes. Então, quando a gente fala de cartas, a gente está se entregando, a gente está falando quem a gente é, como um diário, por exemplo. Isso é uma decisão, né? Isso é uma escolha. E o fato de ser uma relação construída por escolha e não por predeterminação divina, na minha visão, deixa ainda mais bonito. Porque é uma escolha que significa, certamente, dificuldades ao longo do percurso. Sim. E que eles bancaram a escolha, né? Sim, para a psicologia alma gêmea, a gente tem por afinidades, né? Porque a gente se conecta com coisas que a outra pessoa gosta. A gente também tem a alma gêmea em decorrência da dificuldade, de alguns limites que a pessoa faça com que a gente cresça e evolua. E a gente também tem a nossa questão inconsciente, essa conexão inconsciente que existe. E aí, às vezes, a gente pode estar repetindo algumas situações da nossa vida ou tentando consertar algo que a gente vivenciou no passado. Agora, voltando ao caso concreto, eu queria a tua opinião, até porque tá dando o que falar essa história do Dado Dolabella e da Vanessa Camargo. Eu acho que o Dado Dolabella já foi, entrou e saiu tanto ali do condomínio da Vanessa Camargo que o porteiro já está em dúvida se deixa o homem entrar ou se barra ele na porta. Nossa, mas diante disso... condomínio, eu achei que você ia falar outra coisa. Peraí. Acho que todo mundo... Entrou, saiu, sei lá.
Que isso? Meio-dia, hein, galera? Tá de brincadeira aí, velho? Sextou. Tá de brincadeira aí, velho? Fazendo trabalho sério, né? 10 para meio-dia. O cara, pior que o cara tá bem, ele não consegue, né? David de Tarso tá indo bem, É sexta-feira. ele não consegue. Na hora ali ele vai puxar o freio de mão. Mas vamos falar desse caso específico aqui, minha cara, doutora Lala. Como é que você vê esse caso específico? Você acha que é verdade? A assessoria está negando? Procede, não procede? Então, saíram em várias páginas de notícias que teria, né, uma reconciliação, teria um retorno, e é possível, né, que eles tenham se encontrado e alguém tenha visto algo, né, existe uma probabilidade, mas a assessoria está mediando ali, né, de alguma maneira para passar a notícia certa, ou então qual é a imagem que queremos passar, enfim, não importa, né, que eles vivam o amor, se forem felizes, e espero que não tenha nada tóxico, abusivo, conflitivo, para que eles consigam viver talvez um amor mais livre e, enfim, que sejam felizes, né? A Bíblia já ensinava lá em Gênesis, né, para até inspirados aqui no novo Papa, né, que quando se casam, quando as pessoas se juntam, tem aquele famoso ditado, né, e serão só uma carne. Então, talvez aí tenha, para vocês mais espirituosos, religiosos, podem se apoiar nessa ideia de, uma vez unidos, tem que ser, ou deveria ser pelo menos, só uma carne. Mas o que tem de gente que não segue isso não está escrito, né, David Tarso? É aquela velha história, né? Se você não tivesse pego meu celular, a gente tava junto até hoje. Não, o cara ganhou. Vai. O super David Tarso. Hoje em dia a geração é essa, né? O que você tomou, gente? Trocada, um negocinho. Me passa esse whey protein depois aí. Me passa esse whey. O cara tá bem. Olha, mas eu não vejo que relacionamentos deveriam ter esse vai e volta. Porque se a gente terminou, existe um motivo. E a gente tá voltando porque nos transformamos em outras pessoas e passou uns anos e a gente amadureceu e evoluiu, ou eu vou prometer pra você que eu vou fazer algo que você quer e aí eu vou me moldar a você e eu vou conseguir lidar com isso. Então, assim, o relacionamento eu não vejo como um relacionamento que funcione. Uma coisa é a gente, eu terminei uma vez e repensei e passou um tempo e amadureci, entendi o seu ponto de vista, ok. Foi. Agora, se eu vou e volto, existe uma outra carência. Às vezes eu tô voltando por uma dependência financeira, às vezes eu tô voltando por uma carência emocional, uma carência psicológica. E aí não funciona. A carência deixa a gente refém, de certa maneira, de muitas situações abusivas. Nesse sentido, eu queria voltar um pouco ao que você disse lá, que se confunde muito paixão com amor, né? E essa questão do amor à primeira vista, que fala um pouco da racionalidade que o Mano trouxe. A gente sabe que a paixão é algo fulminante e as pessoas confundem com amor. E aí que quando fala, mas quando você desenvolve amor pela pessoa, os momentos de paixão vão se reduzindo. Eu queria saber, assim, como é que existe esse equilíbrio quando você acaba criando mais intimidade, um relacionamento mais estável, se a paixão ainda é possível. Como é que, se um é excludente do outro, é realmente uma pergunta... Não é excludente, mas a gente precisa fazer um esforço para manter. Não é tão simples quanto o início, quanto a química do início, quanto aquele encontro, aquela conexão, a paixão, né? Porque fisiologicamente o nosso cérebro também não desperta e também não traz a dopamina necessária que existe nas novas relações. Mas é claro, a gente pode surpreender a outra pessoa, a gente pode, né, fazer um elogio, a gente pode estar presente de uma outra maneira e isso fazer com que a paixão se renove. Mas nesse caso da Vanessa Camargo também, será que ela não se surpreendeu com o mercado que existe hoje? Porque tem esse lance também, né? Você fica solteiro. O mercado. Aí você fica solteiro na pista e tal, aí começa a analisar as novas possibilidades. Aí dá um trabalho, né? Aí você começa com um date aqui, outro ali, sai, janta com um, janta com outro. A paciência diminui, né? Paciência, a disposição diminui. Né? Porque muitas vezes a pessoa acredita que ela vai encontrar algo que não existe, né? Ela acredita que ela vai terminar e aí ela tá ali vivendo aquela relação e ela tá buscando algo que na verdade está dentro dela. Ela tem que olhar para dentro dela. E aí, como ela não encontra o que está dentro dela, porque ela não tá olhando para dentro, ela tá olhando para fora, ela vai voltar no relacionamento porque ela acreditava que estava errada de alguma forma. Da economia chama de custo de oportunidade. É a comparação com... Esse não é o Mano que eu conheço. Esse não é o Mano romântico, pernambucano, do frevo, liberal por inteiro, não. Aqui tá vindo um robô tecnocrata do baronato da Faria Lima aqui hoje. Espera lá só um pouquinho. Porque todo relacionamento tem falhas, tem problemas. Todas as pessoas têm as suas falhas e a gente não quer tolerar a falha da outra pessoa. Isso é muito difícil de lidar, porque construir o amor é aceitar as falhas da outra pessoa, é aceitar os nãos e falar, olha,
Tá, e agora é o momento de eu falar não pra mim, porque esse é o meio termo dos dois. E chegar no meio termo sempre. Só que será que os dois estão disponíveis a chegar nesse meio termo? Olha, eita, galera. Tá afiada essa ala leste aí do estúdio. A ala leste do estúdio tá afiada hoje. Às vezes também a pessoa não consegue engatar outra relação porque tá apegada com o passado, né? Então fica procurando o ex. O ex melhorado. Isso. E aí acaba que acha que ninguém presta e volta pro ex piorado, né? É porque a gente... Exatamente. A comparação, né, doutora? Sabe aquela coisa assim, ele fazia tal coisa, daqui não faz. Aí você fica meio que comparando. Então, aí você constrói o Frankenstein, né? Porque aí você tá buscando... Eu falo exatamente isso. Você tá buscando a qualidade de um com a qualidade do outro. É isso aí. Não, eu vou ter que ir lá, pelo andar da hora aqui. A doutora Lala segue aqui com a gente. Não sei se a gente se despedir de todo mundo que nos ouviu pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta pra vocês na segunda-feira. Tamo junto. Pânico daqui a pouco. Valeu. Tchau. Agora sim, seguindo adiante. Doutora Lala, perdão. A gente constrói um Frankenstein, né? Buscando as qualidades da outra pessoa e do que a gente já vivenciou, do que eu acho que eu gostaria. Porque o namorado da minha amiga tem isso, ou o namorado... não, mas precisa ser uma pessoa com o corpo assim, precisa ser uma pessoa com essa qualidade, precisa ser uma pessoa que me mande flores todos os meses, precisa ser... E aí você vai construindo, tentar né? viver o presente. E vai construindo. Só que assim, eu falo muito que a gente se adapta e a gente vive uma relação pelos nãos. Pelo que a gente tolera de falha da outra pessoa. E não necessariamente pelas qualidades. Porque a qualidade é muito fácil a gente se adaptar com a qualidade de qualquer um. Pode ser que uma pessoa tenha uma qualidade, a outra tenha outra. Legal, tem essa qualidade, tô gostando, tô curtindo. Não sinto necessariamente falta da outra qualidade, mas eu não vou ter as duas. Mas eu consigo tolerar as falhas desta pessoa? Aí depende. Uma pessoa que mente pra caramba. Qual é o seu limite? Né? O limite é a mentira. O limite é a traição. O limite é uma pessoa irritada. O limite é a falta de grana no relacionamento. Não sei. Cada um tem o seu limite. Ou pelo menos deveria ter, porque tem o que tem de gente permissiva também, que vai aceitando. É aquilo, você vai alimentando o crocodilo esperando o seu último a ser devorado, né? E o crocodilo muitas vezes está dormindo do teu lado na cama, né? Então, isso é carência. Não dá para chegar nesse nível. Isso é carência. Exatamente. Nossa, baita discussão, espetacular aqui, como não poderia ser diferente. Doutora Lala, você é diferenciada. Obrigado demais aqui pela reflexão. E é isso.